Vai começar. Gravando lá já. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Horcolândia, 29/9/2025. 16ª sessão ordinária de 2025. Verificando a inscrição dos vereadores presentes, havendo número legal para instalação dessa sessão, sigo com a leitura de uma citação bíblica. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Salmo 73, 26. Solicito a leitura da ata da 15ª sessão ordinária realizada no dia 26 de setembro de 2025. Câmara Municipal de Horcolândia. Ata da 15ª sessão ordinária da 19ª legislatura, exercício de 2025, realizada às 20 horas do dia 16 de setembro de 2025, no recinto da Câmara Municipal de Horcolândia, e transmitida pela página da Câmara Municipal de Horcolândia no Facebook. Foi presidida pelo vereador Marcos Francisco da Silva Sanches e secretariada pelos vereadores. Primeiro secretário, Marcela Edgar da Silva, e pela segunda secretária, Tatiana de Oliveira Campos. Feita a chamada regimental, foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Marcos Francisco da Silva Sanches, Cristian Rodrigues Araújo, José Reinaldo de Carvalho, João Severino da Silva, Lorival Bonfim Rocha, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, Vitor Henrique Costa, Tatiana de Oliveira Campos e Marcela Edgar da Silva. Verificada a existência de quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. O presidente seguiu solicitando a leitura de uma citação bíblica, solicitou a leitura da ata da 14ª sessão ordinária e da 24ª sessão extraordinária, realizada no dia 1º de setembro de 2025, que após lidas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, solicitou a leitura de matéria do expediente, correspondência do Legislativo, leitura das indicações número 140 e 141/2025, de autoria do vereador Lorival Bonfim Rocha, e indicações número 142 e 143/2025, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lidas foram devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Leitura do requerimento número 27/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do requerimento número 28/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do requerimento número 29/2025, de autoria dos vereadores Marcela Edgar da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches e Lorival Bonfim Rocha, que após lido e discutido foram aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do requerimento número 30/2025, de autoria dos vereadores Marcela Edgar da Silva, Marcos Francisco da Silva Sanches e Lorival Bonfim Rocha, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do projeto de resolução número 4/2025, de autoria da mesa diretora, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do projeto de decreto número 7/2025, de autoria dos vereadores Marcos Francisco da Silva Sanches, Lorival Bonfim Rocha, José Reinaldo de Carvalho, Cristian Rodrigues Araújo, João Severino da Silva, Marcela Edgar da Silva, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, Tatiana de Oliveira Campos e Vitor Henrique Costa, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do projeto de decreto número 8/2025, de autoria dos vereadores Marcos Francisco da Silva Sanches, Lorival Bonfim Rocha, José Reinaldo de Carvalho, Cristian Rodrigues Araújo, João Severino da Silva, Marcela Edgar da Silva, Renata Aparecido de Castro Freitas Rodella, Tatiana de Oliveira Campos e Vitor Henrique Costa, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade. Leitura do projeto de decreto número 9/2025, de autoria dos vereadores Marcos Francisco da Silva Sanches, João Severino da Silva, que após lido e discutido foi aprovado em única votação por unanimidade.
Leitura do projeto de lei número 13/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, que dispõe sobre a implementação do protocolo Não Se Cale no município de Herculândia, com o objetivo de combater a violência contra a mulher em ambiente de lazer e entretenimento e da outras providências, que após lido foi encaminhado nas comissões. Correspondência do Executivo. Leitura do ofício número 49, 50, 51, 52, 53 e 54/2025. Leitura do projeto de lei do Executivo número 15/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências, que após lido foi enviado para as comissões, e leitura do projeto de lei do Executivo número 16/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Herculândia para o período de 2026 a 2029, que após lido foi enviado às comissões. O presidente franqueou a palavra para explicação pessoal, aonde fez o uso o vereador Christian Rodrigues de Araújo. Fez o uso, informou que a resposta do requerimento foi extensa e que foi respondido o que os nobres pediram, que os recursos foram utilizados para as obras, pá carregadeira, obras de recap no município, obras de calçadas em ruas e avenidas, dentre outros gastos. E referente à dívida do precatório, foi enviada a lista dos valores a pagar, inclusive com nomes e valores, não podendo ser divulgados ao público. Na ordem do dia, o presidente solicitou a leitura do projeto de lei do Legislativo número 12/2025, de autoria da mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo de Herculândia a firmar convênio com as instituições financeiras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, bem como os pareceres das comissões onde os mesmos tiveram a leitura dispensado, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Após discussão, o projeto foi votado em primeira votação, onde foi aprovado por unanimidade. O presidente franqueou a palavra para a explicação pessoal, onde fez uso a vereadora Tatiana de Oliveira Campos, informando uma parceria com a Escola Profissionalizante Adiante Brasil. Divulgou, a pedido do presidente, que dia 17/9/2025, na Câmara Municipal, acontecerá o primeiro dia do encontro da semana sobre o Setembro Amarelo, com a equipe do CAPES, juntamente com a Escola Aristides e o público. Fez o uso o presidente Marcos Francisco da Silva Sanches para divulgar que está acontecendo um curso de banho e tosa, que as inscrições estão abertas, com início no dia 22/9/2025, com duração de 10 dias. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 29/9/2025, sendo esta ata elaborada e redigida por mim, que depois de lida e aprovada vai pela mesa assinada. Está em votação a referida ata. Aprovado por unanimidade. Correspondência do Legislativo. Solicita a leitura das indicações número 144/2025, de autoria da vereadora Tatiana de Oliveira Campos, 145, 146, 147/2025, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva, que após lidas serão devidamente encaminhadas às autoridades competentes. Câmara Municipal de Herculândia, indicação número 144/2025. A vereadora Tatiana de Oliveira Campos, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que com o apoio das secretarias municipais seja implantada uma área coletiva destinada às atividades esportivas, culturais e educacionais nos espaços existentes entre o Espaço Amigo e a CEMEI Leda Novaes Tenório, localizado no bairro Núcleo Habitacional Pastor Pedro Biadola. Justificativa. A vereadora que esta subscreve apresenta a presente indicação após receber diversos pedidos de moradores do bairro, supramencionados, que solicitam a ocupação adequada do referido espaço, pois atualmente o local é frequentemente utilizado para descarte do lixo, o que contribui para o acúmulo de entulho,
mato alto e proliferação de animais peçonhentos, além de se tornar um potencial foco para o mosquito transmissor da dengue. A implantação de uma área coletiva nesse espaço proporcionará inúmeros benefícios à nossa população, especialmente às crianças e adolescentes que poderão contar com um ambiente apropriado para a prática esportiva, atividades culturais e projetos educacionais. Vale ressaltar que já foram propostas indicações anteriormente de minha autoria com o mesmo tenor e, infelizmente, até o momento nada foi feito, sendo elas: indicação número 74/2024, construção de uma quadra poliesportiva entre a CEMEI, creche Escola Leda Novaes Tenório e o Espaço Amigo. Indicação número 47/2025, adesão a um projeto disponível pela Secretaria Estadual de Esporte no espaço existente entre a CEMEI, creche Escola Leda Novaes Tenório e o Espaço Amigo. 5 projetos disponíveis gratuitos para adesão. Diante do exposto é que se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 23 de setembro de 2025, Tatiane de Oliveira Campos. Indicação número 145/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que realiza a instalação de um sargentão na rua Joaquim Alves Nogueira de Lima, cruzamento com a rua Dom Pedro II, bairro Bandeirantes. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação visando melhorar o escoamento da água na localidade, bem como impedir que automóveis que trafegam pelo trecho sejam danificados, em razão da má situação em que o mesmo se encontra, onde veículos e pedestres enfrentam dificuldades para trafegar no local, devido a uma grande depressão no asfalto. A instalação de um sargentão irá contribuir para a conservação do asfalto, para a segurança dos motoristas e pedestres. Por tais razões é que se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 24 de setembro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 146/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que realiza a instalação de uma grade de segurança e isolamento, gradil, bem como faixas e placas refletivas de sinalização na Avenida Brasil, cruzamento com a Rua Sojão Ciro. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação, pois a obra no local foi finalizada, porém até o momento não foi realizada a instalação de nenhuma proteção ou sinalização, e a falta da medida de segurança tem gerado grande risco de acidente para veículos e pedestres. Por tais razões, apresentada é que se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 24 de setembro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Indicação número 147/2025. O vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, indica ao senhor Paulo Sérgio de Oliveira, prefeito municipal de Herculândia, que realiza a pintura de uma faixa de pedestre, bem como melhorias de sinalização em frente à CEMEI Leda Novaes Tenório e ao projeto Espaço Amigo, ambos localizados no bairro Núcleo Habitacional Pastor Pedro Biadola. Justificativa. O vereador que esta subscreve faz a presente indicação após observar a situação dos referidos locais, bem como para atender aos inúmeros pedidos dos moradores do bairro supramencionado, onde os mesmos afirmam que, devido à falta de sinalização adequada, motoristas e alunos encontram dificuldade para se locomover, que gera risco de acidentes. Visando diminuir tais riscos e solucionar esta questão é que se faz necessária a presente indicação. Plenário Jovino Antônio Neves, 25 de setembro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Solicita a leitura do requerimento número 31/2025, de autoria da vereadora Tatiane de Oliveira Campos. Câmara Municipal de Herculândia, requerimento número 31/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo, a vereadora Tatiane de Oliveira Campos, fazendo uso das suas prerrogativas legais e regimentais, vem apresentar o seguinte requerimento, conforme as razões e justificativas abaixo.
Considerando o artigo 90 da Lei Municipal número 1680/1975 e a indicação número 26/2023, que trata de animais soltos. Considerando a indicação número 26/2023, datada de 22 de junho de 2023, e elaborada por esta vereadora, cujo objetivo é a questão reincidente acerca de animais soltos nas estradas e ruas do município. Considerando o requerimento de informações número 5/2024, reiterando a questão dos animais soltos, considerando que houve, mediante otiva dos munícipes em audiências públicas, emendas à lei orçamentária anual apresentada em 2023, para vigorar em 2024, no sentido de tratar das questões de animais soltos, considerando que no dia 23 de nove de 2025 foi noticiado 2 acidentes envolvendo os animais soltos nas estradas. Questiona-se, primeiro, qual o motivo pelo qual a administração municipal não tem cumprido com o artigo 90 da Lei Municipal, número 1680/1975, dado que a presença de animais soltos nas vias se tornou uma ameaça constante? 2. Qual foi a resposta prática às ações efetivas executadas pela Prefeitura em decorrência da indicação número 26/2023 e do requerimento de informações número 5/2024? Solicitamos o detalhamento de tudo, o procedimento administrativo adotado após o recebimento dessas solicitações, se houver. 3. Diante dos 2 acidentes graves noticiados em 23 de nove de 2025, quais medidas emergenciais e imediatas serão implementadas para a remoção e apreensão desses animais, garantindo que a segurança viária seja reestabelecida? 4. Existe um plano de ação permanente para a fiscalização, apreensão e destinação adequada dos animais de grande e médio porte encontrados soltos, conforme prevê a legislação, incluindo a aplicação de multas e penalidades aos proprietários reincidentes? Em caso afirmativo, qual o cronograma de implementação desta política? 5º, qual o órgão municipal atuante responsável pela execução da Lei nº 1680/1975 e qual o recurso orçamentário e humano destinado a esta finalidade, a fim de que se providencie cobradas sejam, de fato, concretizadas. Requer sejam respostas acompanhadas de comprovação documental. Assim, para que a Câmara possa exercer seu poder fiscalizador, requerer seja aprovado o presente requerimento. Herculândia, 24 de setembro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Justificativa. O presente requerimento de providências amparado pela indicação número 26/2023 e pelo requerimento de informações número 5/2024, busca cobrar de forma enérgica e imediata uma solução definitiva para o problema crônico e perigoso dos animais soltos em vias públicas e estradas do município de Herculândia. A questão não se trata mais de um mero incômodo ou um problema de trânsito. O silêncio administrativo diante da solicitação reiteradas e inércias em fazer cumprir o artigo 90 da Lei Municipal de 1680/1975 transformaram uma inflação em uma ameaça constante à vida e à segurança dos munícipes. O ponto de inflexão que exige esta intervenção imediata é a recente notícia da ocorrência de 2 acidentes em um único dia, 23 de nove de 2025, envolvendo animais nas estradas. Esses incidentes são a prova irrefutável de que a tolerância da administração municipal atingiu um limite inaceitável, colocando motoristas, motociclistas e pedestres sob risco diários e iminente de colisão grave. Diante da omissão que se perdura por anos e que agora se materializa em acidentes, a pergunta central que precisa ser respondida pelo poder público é: a administração municipal aguardará a ocorrência de vítimas fatais, a perda irreparável de uma vida humana, para que, enfim, as providências de fiscalização, apreensão e punição dos responsáveis sejam definitivamente adotadas? É dever do Executivo zelar pela segurança e pelo bem-estar da população. A implementação de um plano eficaz para retirar os animais das vias e responsabilizar seus proprietários
É uma questão de saúde pública, segurança viária e cumprimento da lei. Exigimos, portanto, que a Prefeitura não trate esse tema com complacência, mas sim com urgência e seriedade, que a potencial perda da vida exige. Diante do exposto é que se faz necessário o presente requerimento. Herculândia, 24 de setembro de 2025, Tatiana de Oliveira Campos. Está em discussão o requerimento. Quem for fazer o uso, fazer as inscrições. Boa noite, presidente, primeiro secretário, aos nobres vereadores, aos funcionários da casa e à população que nos acompanha hoje online. Eu quero deixar enfatizado aqui a elaboração deste requerimento. Já fiz um vídeo também gravando, explicando melhor sobre essa situação, porque, infelizmente, a nossa Câmara é vazia de pessoas na forma presencial. Então, acho que vale a pena divulgar também a importância do nosso trabalho, e principalmente nesse assunto. Nós tivemos, no último dia 23 de setembro, 2 acidentes concretizados, com ocorrências, graças a Deus, sem vítimas fatais, apenas danos materiais. E fora esses 2 acidentes concretizados, diversos relatos de pessoas que quase se colidiram com esses animais na rodovia. Mas não foi só o dia 23 de setembro, é aí que está o problema. Desde 2023 que nós vimos aqui falando sobre esse assunto, indicando para que fosse feito algo. Descobrimos aí essa lei lá de 75, muito antiga, da época do seu Hélio Cabrini ainda, mas que ela existe, que ela precisa ser regulamentada sim. Requerimentos já foram realizados, salvo engano, acho que até do nobre vereador Lorival, também com o mesmo assunto, né, Lorival? Também participou deste tema enquanto ouvidoria no meu primeiro mandato, onde a gente dialogava muito sobre esse assunto. O problema era que não tinha pactuado no orçamento um valor para ser destinado para essa causa. Realizamos uma emenda na lei orçamentária anual de 2023 para 2024, para que pudesse ser feito esse trabalho, e não foi feito mesmo assim. E agora nós estamos pagando o preço do pessoal falar que Herculândia não tem autoridade, que nada é feito, e realmente eu me sinto envergonhada, gente, de ser vereadora no município onde a gente pede, onde a gente cobra, a gente faz tudo para que possa acontecer esse serviço e a nossa população possa ser preservada, mas o descaso é muito grande. Então, não foi só no dia 23 de setembro, hoje pela manhã, 6 horas da manhã, já teve uma outra ocorrência também no trevo do município. O problema não é só na rodovia, o problema é dentro da nossa cidade, onde o município de Herculândia virou motivo de chacota, porque se você chegar aqui a qualquer hora do dia, você encontra um boi, um cavalo andando pelas ruas, revirando lixeiras, como se fosse cachorro, porque estão famintos, provocando acidentes, correndo atrás de criança com bicicleta, como nós tivemos aí em 2023, uma criança quebrou a perna, estragando construções. Então, quando eu fiz a publicação, algumas pessoas disseram, mas tem que responsabilizar os proprietários, a culpa é deles. Eu concordo, e é para isso que essa lei tem que ser regulamentada, para que os responsáveis por esses animais sejam responsabilizados por esses danos. Porque eu tenho certeza, como eu já havia conversado com o nobre vereador Lorival, a partir do momento que 1, 2, 3 for punido, vai acabar essa farra no município de Herculândia. Eu espero que todos apoiem este requerimento e agradeço desde já. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos nobres pares, aos funcionários da casa e o público que nos acompanha através das redes sociais. Tem meu total apoio, viu, Tati? É um problema que vem se tornando corriqueiro no nosso município. Teve um acidente, acho que há uns 30 dias atrás, acho que não foi divulgado, mas foi com a viatura de fora, uma ambulância de outra cidade também. E eu acho que a questão da fiscalização é o principal assunto a ser tratado nessa questão. Até mesmo, se puder, através da fiscalização, um cadastro desses animais, dessas pessoas, porque é fácil ver eles durante o dia circulando com os animais. São crianças, pessoas que a gente não pode falar quem que é, mas eu vejo os donos dos cavalos
que são crianças que pegam esses animais sem responsabilidades e depois deixam eles a Deus dará. Porque tem as pessoas que têm os seus animais, que cuidam. Temos aqui o Vitinho, que é proprietário de animais, sabe qual é a responsabilidade de ter um animal, né, Vitinho? A gente tem também propriedade, a gente sabe como é que se deve se tratar de um animal. Então, unindo a fiscalização e responsabilizando os proprietários, aí sim trará resultado nesse tema. Boa noite a todos. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do requerimento número 32/2025, que pede informações sobre o setor responsável pelo trânsito no município de Herculândia, de autoria do vereador Marcelo Edgar da Silva. Câmara Municipal de Herculândia, requerimento número 32/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Herculândia, São Paulo, o vereador Marcelo Edgar da Silva, fazendo uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem apresentar o seguinte requerimento conforme as razões e justificativas abaixo. Considerando a grande demanda das soluções relacionadas ao trânsito no município de Herculândia, questiona-se: primeiro, o município de Herculândia possui um setor exclusivo responsável pela gestão e organização do trânsito? Em caso afirmativo, informar o nome do setor e o enquadramento na estrutura administrativa municipal. 2. Relação nominal dos servidores que atuam nesse setor, com respectivo cargos e funções desempenhadas. 3. Existe algum projeto em andamento relacionado a melhorias na sinalização de trânsito no município? Caso afirmativo, qual o projeto? 4. A pintura de sinalizações de trânsito e instalação de placas são feitas por servidores do município ou através de contratação de empresas especializadas. 5. Os critérios usados nos estudos e utilização da execução das referidas obras. Assim, para que a Câmara possa exercer seu poder fiscalizador, requerer seja aprovado o presente requerimento. Herculândia, 25 de setembro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Justificativa. Este requerimento tem o objetivo de garantir que a Câmara Municipal tenha acesso às informações necessárias sobre a gestão do trânsito no nosso município, visto o grande número de solicitações de melhorias, bem como reclamações por parte da população em relação a este tema. Considerando a importância de um trânsito organizado e seguro, é fundamental que o Legislativo possa acompanhar e ter informações sobre o funcionamento do setor responsável por esta área. As informações solicitadas com existência de um setor exclusivo para o trânsito e a relação dos servidores e suas funções, bem como todas as demais, são essenciais para que a fiscalização e a avaliação da eficiência das ações sejam realizadas pela administração municipal. Por tais motivos, os esclarecimentos deste requerimento são necessários. Herculândia, 25 de setembro de 2025, Marcelo Edgar da Silva. Está em discussão o requerimento. Quem for fazer uso, fazer as inscrições. Senhor presidente, Tatiane, os demais vereadores aí, público presente, esse requerimento aí, que a gente está pedindo o apoio de todos, é para que a gente possa ter os esclarecimentos necessários aí, que muitas coisas que a gente vem solicitando relacionada aí à faixa de pedestre, sinalização do trânsito, bem como várias coisas que vem acontecendo na nossa cidade, e às vezes a gente fica muito vago nas respostas. Eu já procurei algumas pessoas, já fui atrás de algumas situações, mas a gente recebe algumas respostas que a gente não consegue afirmar quem que realmente toma conta desse setor ou quem está executando algumas obras aí. Na Avenida Brasil mesmo ali é um exemplo, né? A gente vê que tem uma depressão ali, tem uma placa praticamente dentro
daquela depressão. E não só ali, como outros locais que a gente vê, né, alguns obstáculos de forma errada, lugar errado. Hoje mesmo a gente presenciou uma colocação de uma placa praticamente próxima a uma lixeira, onde que a pessoa não consegue nem passar. E a gente fica se perguntando, né, de que forma que as pessoas estão fazendo esse estudo para colocar, para fazer uma sinalização de trânsito, e a gente não tem uma resposta. Às vezes a gente vê um funcionário público, será que é capacitado, né, para estar fazendo esse serviço ou não? Então a população fica cobrando a gente nesse quesito. Então esse requerimento aí é para que a gente possa ter esses esclarecimentos aí e a gente possa passar para a população aí de uma forma mais concreta, né? Então por isso daí eu peço o apoio de todos para que esse requerimento aí possa ser aprovado. Está em votação o requerimento. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura do veto referente ao projeto de lei do Legislativo número 05/2025. Após a leitura, será encaminhado para os trâmites necessários. Prefeitura Municipal de Herculândia, ofício número 57/2025. Herculândia, 24 de setembro de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, comunicamos a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Herculândia, foi integralmente vetado o projeto de lei número 5/2025, que estabelece diretrizes para o convívio adequado de animais no perímetro urbano do município de Herculândia e da outras providências, aprovado por esta nobre Câmara, pelos seguintes motivos. Razões do veto. De autoria da nobre vereadora Tatiana de Oliveira Campos, a proposição em questão estabelece diretrizes para os convívios adequados de animais no perímetro urbano do município de Herculândia e da outras providências, que sustentavelmente impõem obrigações gerais aos possuidores ou responsáveis por os animais domésticos no perímetro urbano, define condutas relacionadas à higiene, saúde e segurança, prevê multa pelo descumprimento e admite a possibilidade da apreensão do animal pelo poder público, artigo número 5º. Primeiro, a ausência de disciplina mínima sobre acolhimento, guarda e destino dos animais apreendidos, insegurança jurídica e risco à proteção animal. O texto faculta a apreensão do animal pelo poder público no artigo 5º, em qualquer definição de órgão competente para execução, fluxos de apreensão e transporte, triagem e avaliação clínica, local de acolhimento, capacidade instalada e padrões sanitários, prazos e condições de guarda temporária, critérios de restituição ao responsável, adoção responsável a outras definições legais, procedimentos humanitários em casos extremos, exemplos, eutanásia exclusivamente sobre critérios técnicos veterinários. A lacuna normativa compromete a execução e expõe o município a risco de violação de direitos e do devido processo administrativo, no artigo 5º, 54 e 55, por inexistência de rito claro para apreensão, notificação e defesa do responsável. Afronta ao dever constitucional de proteção à fauna, artigo 225, pela possibilidade de acolhimento improvisado ou inexistente. Passivos sanitários e zoonóticos com potenciais impactos à saúde pública. Normas sancionatórias que restringem direitos
que exigem tipicidade e regramento mínimo do procedimento e da destinação, não podendo deixar elementos essenciais ao puro árbitro da administração, nem a regulamentação futura sem batizas, assim por falta de disciplina sobre onde e como acolher os animais apreendidos, o autógrafo padece de insanável insegurança jurídica. 2. Falta de tipicidade de rito sancionatório, nulidade e inviabilidade de execução. A proposição não define a autoridade fiscalizadora, não descreve o processo para atuação, defesa, julgamento, recursos e cobranças. Utiliza conceitos vagos, sempre que necessário, cães ferozes ou bravos, gaiolas apropriadas, o que dificulta a tipificação objetiva da infração. Combina uma única multa em 3 UFMH, sem gradação por conduta e sem correlação entre a infração e a sanção. A ausência desses elementos afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo, tornando o diploma materialmente inesquecível. 3. Criação de encargos administrativos sem estimativa de impacto orçamentário e sem compatibilização fiscal, LRF e planejamento. Ao prever a possibilidade de apreensão com custo de captura, transporte, alimentação, manejo, atendimento veterinário e guarda, o texto expande ações governamental com aumento potencial de despesas, mas não apresenta estimativa do impacto orçamentário financeiro e nem indica a fonte de custeio e a compatibilidade com o PPA, LDO e LOA, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101/2000, artigo 15 a 17, e com o artigo 113 do ADCT. Remente genericamente a dotações no orçamento vigente, sem dimensionar o programa, nem as metas e nem o meio para sua execução. Tais vícios inviabilizam a execução responsável da política pública e expõe o município a risco de irregularidade fiscal. 4. Vigência imediata sem regra de transição e sem previsão da regulamentação essencial. A entrada em vigor na data de sua publicação, sem dispositivo de transição, sem definição de competência executiva e sem parâmetros mínimos de acolhimento, reforça a insegurança jurídica e tende a gerar conflitos na aplicação imediata de multas e apreensões, sem que existam meios materiais e normativos para tanto. Conclusão. Pelas razões expostas, vejo nas contingências de vetar integralmente a propositura com fundamento no artigo 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Herculândia, por ser contrário ao interesse público e juridicamente inadequado, notadamente a ausência de disciplina mínima sobre o acolhimento, guarda e destino dos animais apreendidos, a falta de tipicidade e rito sancionatário e inexistência de estimativa de impacto orçamentário e a vigência imediata sem regulamentação essencial. Neste termo, submeto o presente veto e elevada apreciação desta egrégia Câmara Municipal, confiando em sua manutenção. Atenciosamente, Paulo Sérgio de Oliveira, Prefeito Municipal. Está franqueada a palavra no expediente. Convoca a vereadora Tatiane de Oliveira Campos para fazer o uso da tribuna conforme registro feito em livro, como garante o artigo 118 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Quem for fazer o uso, fazer as inscrições no sistema. Boa noite a todos mais uma vez. Eu quero só deixar registrado aqui que o motivo de utilizar a tribuna não é para aparecer, não é para poder fazer a discussão de pé,
Talvez para quem está acompanhando de casa, não sabe ao certo o que significa, mas aqui na tribuna eu tenho um tempo um pouquinho maior para poder explanar sobre o assunto do qual eu protocolei, que é sobre o ofício número 57 de 2025, que veta integralmente o projeto de lei 5 de 2025, que estabelece diretrizes para o convívio adequado de animais no perímetro urbano do município de Herculândia e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade por essa casa. E os motivos do veto integral, o primeiro secretário já fez a leitura, vou enfatizar aqui alguns termos e dizer o meu parecer. Este veto ele ainda vai passar pelas comissões, ainda terá o parecer jurídico também do Legislativo, mas eu quero já deixar registrado as definições e o que eu concluí de tudo isso. Primeiro que as razões do veto começa com a seguinte frase, de autoria da nobre vereadora Tatiane de Oliveira Campos. E vamos lá, dando continuidade. É relatado que no projeto de lei faltava disciplina mínima sobre o acolhimento, sobre a guarda e o destino dos animais apreendidos, ou seja, não foi estipulado no projeto quem seria o órgão competente para a execução desta lei, o fluxo do transporte, aonde esses animais ficariam presos, como que seria o transporte, no caso de eutanásia, atendimento veterinário, quem seriam os responsáveis. Nós já tivemos projetos aqui vetados justamente por incluir essas informações, porque essas informações não é de competência do Legislativo, somente o Executivo pode definir, e é por isso que alguns projetos do Legislativo ele tem que ser o mais genérico possível. Caso contrário, ele é vetado por usurpação de competência do Legislativo com o Executivo. Aqui repete, né? Falta da autoridade, não define quem é a autoridade fiscalizadora, não descreve qual que é o processo de atuação, como que vai ser, se vai ser notificado, se não vai ser. Sempre que necessário, cães ferozes ou bravos, não sei como que vão definir, né, quais são os cães ferozes ou bravos. Não está especificando qual que é o tipo de gaiola. A gaiola a gente sabe que existe a do cachorro, existe a do gato, e o que diferencia é o tamanho de acordo com o porte do animal. Mas eu não sei se queria que colocasse aqui o material do qual é confeccionado a gaiola, enfim. Também é um motivo para veto. Cria encargos administrativos e não tem estimativa do impacto orçamentário e sem compatibilização fiscal. Não apresenta estimativa do impacto orçamentário financeiro. Quem sou eu, Tatiane, vereadora, para fazer um impacto financeiro do Executivo, que o Executivo gastaria com a implantação desta lei, sendo que por diversas vezes nesta casa nós tivemos projetos de lei que vieram do Executivo sem impacto orçamentário. Muitas vezes devolvido para poder ser implantado o impacto orçamentário e depois a gente poder fazer a votação. Eu não poderia jamais colocar aqui o impacto orçamentário que o Executivo teria com esta lei. Mais uma vez eu falo, por isso que por muitas vezes nossas leis acabam sendo genéricas, porque nós não podemos invadir o espaço que não é nosso. Não tem compatibilidade com o PPA, LDO e LOA. Estamos no momento. Amanhã nós teremos aqui na nossa Câmara a audiência pública para pactuar aí sobre a lei orçamentária. Então, por que não fazermos uma emenda, como já foi feito anteriormente, para que nós tivéssemos essa reserva para poder ser aplicado para esse destino? Esse é o momento. O plano plurianual também está em confecção, está sendo elaborado. E, enfim, vigência imediata, sem regra de transição, sem previsão de regulamento essencial. Conclusão. O tal projeto de lei do Legislativo, ele é contrário ao interesse público. Ele é contrário ao interesse público, só que na tarde de hoje eu recebi uma ligação de um morador que não sabe mais o que faz, porque na rua onde eles moram tem muitos gatos soltos, inclusive diversos gatos doentes, e a vigilância sanitária não pode fazer nada, e não pode fazer nada mesmo, porque não tem uma lei que ampara as ações da vigilância sanitária no município de Herculândia para os animais de pequeno porte.
Então, a intenção do projeto de lei é de interesse público, sim, porque não é algo que eu achei que seria interessante para o município. É algo que eu tenho certeza que cada um de nós aqui já recebemos reclamações relacionadas a esse problema do município. Na rua da minha casa, na rua da casa do João, eu passo todos os dias por um animal que não tem dono, mas que ele fica localizado naquela esquina, porque a vizinhança alimenta ele, e eu já fui mordida por ele 2 vezes. Porque ele não tem dono e ele corre atrás da gente, principalmente quando a gente está de moto, ele consegue pegar. Então, essas ações ficam aí à mercê de quem? Da população que sofre com essas consequências. Mas aí eu digo uma coisa, se nem a lei lá de 75 dos animais de grande porte, que já existe, que é de autoria do Executivo, ela não foi regulamentada e não foi colocada em prática, também essa lei não seria colocada em prática, mesmo que regulamentada pelo Executivo. Em 2021, eu elaborei um projeto de lei, porque trabalhei na saúde, inclusive junto com os agentes de endemia, junto com os agentes comunitários de saúde, que falava sobre a notificação e a aplicação de multa no caso de reincidências de dengue. O projeto também foi vetado, porque lá eu mencionava valores de multa, quem eram os responsáveis, como que seriam as incidências, e aí, por ter informações demais, ele foi vetado. Dessa vez é diferente, tem informações a menos. Então, eu só quero deixar claro aqui que eu vou fazer, então, uma indicação, já deixo aqui antecipado, que na próxima sessão irei apresentar uma indicação, para que o Poder Executivo possa, então, criar uma lei com todas essas informações, com todo o impacto orçamentário, com tudo que tem que conter, para que realmente a Herculândia pare de sofrer as consequências do que nós estamos vivendo hoje. E o que eu digo é que seria muito mais fácil se dentro desse ofício viesse escrito não é do interesse e nós não queremos fazer. Boa noite, obrigada e desculpa o desabafo extenso. Solicito a leitura e discussão e segunda votação do projeto de lei legislativo número 012/2025. Senhor presidente, peço dispensa do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordarem, está dispensado. Está em votação o projeto de lei. Não, discussão. Desculpa, é em discussão, gente. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Está em votação o projeto de lei. Está aprovado por unanimidade. Solicito a leitura e discussão da primeira votação do projeto de lei número 13/2025. Senhor presidente, peço dispensa do referido projeto e de seus pareceres, de acordo com o artigo 205 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Herculândia. Se todos concordar, está dispensado. Está em discussão o projeto de lei número 13/2025, que dispõe sobre a implementação do protocolo Não Se Cale no município de Herculândia, com o objetivo de combater a violência contra a mulher em ambientes de lazer e entretenimento e da outras providências. Está em discussão. Quem for fazer uso, fazer a inscrição. Ninguém fazendo a inscrição, está em votação o referido projeto. Está aprovado por unanimidade.
Nada mais constando na ordem do dia, está franqueada a palavra para explicação pessoal. Fazer a inscrição quem for fazer o uso. Senhor presidente, nobres edis, funcionários da casa e a todos que nos assistem pela rede social. Eu não poderia deixar de fazer uns comentários, vou procurar ser bem breve, mas eu começarei aqueles projetos de homenagens que a gente aprovou esses dias para o pastor Maicon e Fábio, que vai ser entregue no próximo domingo, né, lá na igreja deles, que é ali na Madureira. Vai me passar exatamente o horário certinho para que eu possa pôr lá no grupo, para os nobres, né, poder participar. Mas já ficou meio que adiantado ser às 19 horas, então do dia 5 de outubro. Tá? Então, mas publicarei no grupo aí para que todos tenham conhecimento exato. Tá? E aí, eu não poderia também deixar de falar, gente, de algumas solicitações de emendas que foram solicitadas e algumas delas que já foram atendidas, né? Uma viagem anterior, a gente tinha solicitado ao deputado estadual Vitão do Cachorrão R$100 mil para a saúde, para custeio de média e alta complexidade, né, para exemplo, para cirurgia, exames, tomografia, ressonâncias e outros, que já está disponível, né, já caiu inclusive. Né. E também do Vitão do Cachorrão, que através de ofício, também já oficiou a Secretaria de Educação de São Paulo, indicando uma van para o município. Também do Vitão do Cachorrão, através de ofício número 558/2025, uma ambulância ao secretário de Saúde, né, o senhor Eleuzes, né, Paiva, né, também para o município de Herculândia. E na última viagem agora, a próxima passada, uma solicitação de reforma para o prédio do CCI no valor de 300 mil, e ele disse que vai nos atender com mais esse pedido. Então a gente não poderia deixar de informar, né, apesar que a gente já anunciou na rede social, mas a gente, né, publicamente ir falando. E também, gente, em uma ação conjunta entre o presidente da Câmara, o nobre vereador Marcos, eu, e através do nosso deputado Gilmaci Santos, a conquista, né, da pá carregadeira para o município de Herculândia. Então, só gostaria de deixar registrado isso, e para que todos tenham conhecimento do fato verídico. Tá? Era só isso, muito obrigado. Boa noite a todos aí novamente, né? Só para finalizar também o assunto aqui, que a gente gostaria também de estar passando, que é a questão das nossas indicações, que por várias vezes aí a gente vê todos os vereadores fazendo indicação, e muitas das vezes a gente não está sendo atendido. E tem algumas indicações aí, não só uma, como todas elas, tem um grande valor, tem um perigo muito grande, muitas das vezes, e a gente nota que essas indicações não estão sendo atendidas. E inclusive agora eu fiz essa indicação ali na Avenida Brasil, um tempo atrás, até tinha conversado com o nosso vereador aqui, o Christian, e ele até tinha comentado comigo a respeito da gente fazer um pedido, né, um tempos atrás. Eu acabei fazendo essa indicação a respeito de colocar uma grade de proteção naquela obra ali, em frente à Avenida Brasil, que é a Sojão Chiro. É uma obra que foi finalizada, mas lá existe um buraco muito perigoso, e faz tempo que acho que vários vereadores aqui também já cobrou
a questão da gente colocar uma proteção naquele buraco, uma sinalização adequada, ali vai acabar acontecendo um acidente. A gente vê diariamente a população cobrando a gente, falando, entendeu? E aí a gente pede aí, né, para que o Poder Executivo possa estar vendo essas indicações nossas, porque são todas indicações de perigo, de coisas que podem acontecer futuras aí, e a gente está procurando inibir isso daí. A gente está procurando aí se precaver com essas situações. Então, a gente pede mais aí, um pouquinho, né, de atendimento, essas indicações nossas aí, para que possa ser executado, pelo menos uma ou duas indicações, para que a gente também possa dar um respaldo aí para a nossa população. Era só isso, presidente. Boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez, os pares da mesa, os nobres colegas vereadores, os funcionários da casa, a população que nos assiste pelas redes sociais. Só queria complementar aqui que na última semana nós estivemos em viagem, eu, o vereador Marcelinho, o vereador Lorival, e em relação a uma viagem anterior, lá em abril, a gente teve uma audiência com o secretário de Agricultura, Guilherme Piai, juntamente com o vice-prefeito, Tião Barraca, onde nós protocolamos um pedido junto ao secretário, aquisição de uma pá carregadeira, através do deputado Gilmaci Santos, nós marcamos essa audiência, e lá ficou para eles verem que estaria nos contemplando com alguns maquinários. E aí, esses dias atrás, a gente recebeu o convite para ir lá, em Campinas, aonde foi retirado essa pá carregadeira, que acho que a maioria do pessoal viu aí. Isso é um trabalho também do Legislativo nosso, nós aqui, juntamente com o vice Tião Barraca, eu, Marcelinho, Lorival e o Tião Barraca, isso é uma conquista para o nosso povo, para o nosso município, para os agricultores, para toda a população de Herculândia. E mais uma vez agradecer aqui, enfatizar a parceria nossa, junto ao deputado Gilmaci Santos, ao secretário Guilherme Piai e o nosso governador do estado, Tarcísio. É isso, uma boa noite. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, informando que a próxima sessão ordinária será no dia 3/10/2025. Uma boa noite a todos.